Querida alma, hoje, algo muito especial está prestes a ser revelado a você. Uma energia silenciosa tem circulado ao seu redor, e os anjos insistem para que você escute com atenção, porque o que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Sabe aquele momento em que você sente que algo está prestes a acontecer, mesmo sem entender exatamente o que é? Os anjos dizem que isso não é por acaso. Essa sensação tem um motivo, e o motivo tem um nome. Ele. Sim, ele sonhou com você novamente. E não foi um sonho comum, daqueles que desaparecem ao acordar. Foi um sonho vívido, intenso, quase real. Nele, você estava exatamente como ele se lembra, com aquele olhar que atravessa qualquer silêncio, com aquela presença que não pode ser substituída. E o mais impressionante, ele acordou com o coração acelerado e uma pergunta que ecoava forte dentro dele. Será que ainda há tempo? Mas antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Eu sou digna de viver um amor que me reconhece e me escolhe todos os dias. Agora, continuando a mensagem, ao despertar, tomado por esse turbilhão de sentimentos, ele fez algo que raramente fazia. Pediu um sinal aos anjos. Sim, ele pediu ajuda. Pediu uma confirmação, uma resposta. Ele queria saber se esse sentimento que insiste em permanecer ainda pode ser correspondido, se esse sonho era apenas saudade ou se era um chamado da alma. E os anjos, que ouvem até os sussurros mais silenciosos do coração, começaram a agir. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Talvez nos últimos dias você tenha sentido sua presença mesmo sem vê-lo. Talvez tenha escutado o nome dele em lugares inesperados, visto algo que te lembrou dele de forma intensa, ou até mesmo sonhado com ele também. Isso não é obra do acaso, é resposta. É o eco de um pedido feito com o coração aberto, um pedido que chegou até o céu e agora está voltando até você. Os anjos me mostram que esse homem vive um conflito que o consome por dentro. De um lado, a lógica, aquela que tenta convencê-lo de que a vida deve seguir, de que certas coisas ficaram no passado. Do outro, o coração, que grita em silêncio cada vez que vê algo que o faz lembrar você. Ele pode até sorrir por fora, seguir com a rotina, manter as aparências, mas por dentro, ele está em guerra, e o sonho foi um ponto de ruptura, uma convocação emocional, uma lembrança de que o tempo pode passar, mas aquilo que é verdadeiro permanece. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Esse pedido por um sinal não veio de um impulso qualquer. Veio da dor acumulada de quem segurou o que sentia por tempo demais. Veio da saudade que não cede, da culpa por não ter dito o que precisava, da dúvida que corrói. Será que ela ainda pensa em mim? E os anjos dizem que sim. Você pensa, mesmo que tente negar, mesmo que diga a si mesma que superou, mesmo que tenha enterrado as lembranças nos cantos mais escondidos da alma, ainda existe algo aí dentro, um sentimento que se recusa a morrer. E agora, esse sentimento está sendo chamado de volta à superfície. Não como um fantasma do passado, mas como uma oportunidade de clareza. Você consegue sentir isso também? Essa inquietação? Essa sensação de que algo está prestes a se alinhar? É o universo respondendo ao pedido dele. E é por isso que você está aqui, lendo essas palavras. Isso é o sinal. Não para você correr atrás, não para reviver velhas dores, mas para entender. Entender o que realmente ficou em aberto. Entender por que ele ainda aparece nos seus sonhos, nos seus pensamentos, nas músicas que tocam de repente. Entender que essa conexão nunca foi trivial. Os anjos me mostram imagens dele olhando para o nada, perdido em lembranças, buscando respostas em silêncios. Ele não sabe como agir. Ele não sabe se deve te procurar. Ele teme que o tempo tenha levado você para longe demais. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele, uma força que ele não consegue explicar, o empurra a buscar, a tentar, a se reaproximar. E você, está pronta para ouvir essa verdade? Os anjos dizem que essa mensagem não chegou até você por acaso. Ela é parte da resposta que ele tanto pediu, porque mesmo que vocês estejam distantes,
Mesmo que não tenham mais contato, a alma dele ainda reconhece a sua, ainda sente quando você pensa nele, ainda reage quando algo te toca. Existe uma linha invisível entre vocês, e hoje, essa linha vibrou com mais força. Essa pessoa está prestes a passar por um momento de grande despertar. O sonho foi o início. O sinal que ele pediu está sendo entregue, através de você, através dessa mensagem, através de tudo que começa a se mover a partir de agora. E o que vem a seguir pode mudar tudo. Os anjos pedem que você não ignore o que sente, que permita que as memórias venham, que deixe o coração falar, mesmo que por um instante. Não se trata de voltar ao passado. Trata-se de entender o presente, de compreender por que, mesmo depois de tanto tempo, esse nome ainda causa um impacto tão grande dentro de você. Você já se perguntou se ele também sente sua falta? Se ele pensa em você nos dias em que o silêncio pesa? Se ele também sorri ao lembrar de vocês dois? A resposta está chegando, e ela virá de forma clara, direta, inevitável. Os anjos estão preparando o caminho, e tudo o que você precisa agora é estar aberta para ver os sinais. E eles já começaram. Os anjos continuam me mostrando com clareza algo que você precisa saber. Após aquele sonho tão intenso, ele não conseguiu mais encontrar paz. Há uma inquietação crescendo dentro dele que nenhuma distração consegue acalmar. É como se aquele encontro no mundo dos sonhos tivesse reaberto todas as janelas do coração que ele tentou trancar com tanto esforço. E desde então, ele tem esperado uma resposta do céu, ou de você. Esse homem, que já foi tão racional, agora está mergulhado em sentimentos que nem ele consegue explicar. Há dias em que tenta seguir normalmente, mas tudo parece ter mudado desde aquela noite. O cheiro do café, uma música tocando ao fundo, uma imagem que aparece de repente. Tudo parece falar de você. E não, isso não é loucura, nem exagero. É o universo costurando os fios invisíveis dessa conexão que nunca se desfez. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 888 para clamar. Isso vai ajudar a selar essa energia e preparar sua alma para o que está por vir. Desde o momento em que ele pediu um sinal, algo começou a se mover. Os anjos me mostram que você também tem sentido isso. Talvez como uma saudade inexplicável ou uma vontade repentina de reviver momentos antigos. Pode ser que, nos últimos dias, seu coração tenha ficado mais sensível, mais aberto, mais receptivo. Isso não é coincidência, é sincronia, é resposta. Mas o mais forte vem agora. Ele tem pensado em te procurar. Sim, ele está ensaiando isso. Abre o celular, lê conversas antigas, começa a escrever e apaga. O medo ainda está lá. Medo de não ser bem recebido. Medo de parecer frágil. Medo de descobrir que talvez você já tenha seguido em frente. Mas por trás desse medo existe algo maior. A necessidade de verdade. Ele precisa saber se você ainda sente algo. Mesmo que não diga em palavras, mesmo que seja só um olhar, ele quer ter uma confirmação. Uma pequena fagulha que diga: sim, ainda existe algo aqui. E você? Estaria pronta para isso? Os anjos dizem que essa conversa, se acontecer, não será qualquer uma. Será intensa. Será carregada de tudo que foi guardado por tempo demais. E pode haver lágrimas, de alívio, de saudade, de reconhecimento. Porque não se trata apenas de reviver um amor antigo, mas de entender por que ele nunca morreu. Você já sentiu como se o tempo tivesse parado em certas memórias? Há lembranças que, mesmo com os anos, permanecem intactas. O toque, o cheiro, o som da risada. E mesmo que a vida tenha levado cada um por caminhos diferentes, há algo que o tempo não consegue apagar. O que foi verdadeiro. Os anjos dizem que esse sentimento ainda está vivo. Adormecido, talvez. Escondido. Mas vivo. Ele tem falado com alguém sobre você. Pode ser um amigo, um confidente, ou até mesmo com os próprios pensamentos. Mas a imagem que me mostram é clara. Ele está desabafando, tentando entender o que sente. E quanto mais fala, mais percebe que não consegue negar. Você deixou marcas profundas na alma dele. E o mais surpreendente, ele tem sentido a sua presença. Ele acha que está ficando louco às vezes, porque sente como se você estivesse perto. Como se estivesse escutando seus pensamentos. Como se de alguma forma, você também estivesse sentindo tudo isso do outro lado. E está.
Porque quando duas almas se reconhecem, não importa a distância física, elas continuam conversando em silêncio. Agora, os anjos me mostram algo ainda mais forte. Ele está prestes a tomar uma decisão. Não será fácil, não será rápida, mas ela está se formando dentro dele. Pode ser um gesto pequeno, uma curtida, uma mensagem indireta, algo que pareça casual, mas será carregado de intenção. Será a forma que ele encontrou para ver se ainda existe espaço entre vocês. E dependendo da sua reação, ele pode ir além. Mas há algo que você precisa entender, querida. Esse homem não é mais o mesmo. O tempo o moldou. As dores o ensinaram. As escolhas erradas deixaram cicatrizes. Ele carrega arrependimentos que talvez nunca tenha confessado. E um deles é você. Ele se pergunta o que teria acontecido se tivesse agido diferente. Se tivesse dito o que sentia. Se tivesse lutado por você com mais coragem. E essa dúvida tem o assombrado, principalmente agora, que os sonhos começaram a se repetir. Sim, ele sonhou com você mais de uma vez. E em todos eles, havia uma sensação de urgência, de que algo precisava ser dito, de que essa história ainda não tinha terminado. Você consegue sentir isso também? Os anjos dizem que você está recebendo esses sinais porque precisa se preparar. Não apenas para uma possível reaproximação, mas para uma revelação. Algo será dito. Algo virá à tona. Pode ser por meio de uma conversa, uma confissão, um reencontro inesperado. Mas será um divisor de águas. Essa pessoa está cansada de esconder o que sente. E você? Ainda guarda esse sentimento dentro de si? Se a resposta for sim, saiba que não está sozinha. Os anjos estão guiando esse momento para que haja clareza, para que o que estava em silêncio possa ser enfim compreendido. Mas atenção, você terá um papel fundamental nisso tudo. Sua postura, sua energia, sua abertura, tudo isso será percebido por ele. E será através disso que ele saberá se pode dar o próximo passo. Essa história ainda tem páginas a serem escritas. E os anjos dizem que, dessa vez, tudo poderá ser diferente. Mas apenas se você estiver pronta para ouvir e ser ouvida, para sentir e ser sentida, para amar e ser amada, sem medo, sem desculpas, sem interrupções. A pergunta que fica agora é: se ele se aproximar, você saberá como responder? O tempo está conspirando, os anjos estão agindo, e o coração dele está a pouco se abrindo novamente. Algo muito forte está se aproximando, e você sentirá quando acontecer. Os anjos continuam revelando imagens intensas sobre essa conexão. E há algo que você precisa ouvir com atenção agora. Porque o que está para acontecer tem um impacto muito maior do que você imagina. Há sinais se multiplicando ao seu redor. E eles não são meras coincidências. São respostas espirituais, orquestradas desde o instante em que ele, em silêncio, pediu uma confirmação do universo. Você já percebeu como certas músicas parecem falar exatamente sobre a sua história com ele? Já sentiu o coração acelerar do nada, como se sua alma tivesse captado uma presença invisível? Os anjos me mostram que esses fenômenos têm sido cada vez mais frequentes na sua vida. E não é por acaso. É como se a energia dele estivesse se aproximando, testando os limites da distância, tentando tocar seu coração através de pequenas brechas no tempo. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem. Os anjos me mostram que, desde aquele sonho, algo dentro dele começou a se desestabilizar. Ele tenta seguir sua rotina, cumprir compromissos, sorrir para os outros como se nada estivesse acontecendo. Mas internamente, ele está à beira de um colapso emocional, porque cada dia que passa sem ouvir sua voz, sem saber de você, é como um lembrete doloroso do quanto ele deixou algo inacabado para trás. E esse algo é você. Essa pessoa está sendo tomada por uma sensação de urgência. E essa urgência é diferente do desespero. Ela é serena, mas firme. É como uma voz interior que sussurra constantemente: você precisa fazer algo, agora.
Ele já tentou calar essa voz, ignorar, fingir que era só saudade. Mas não é. É mais profundo que isso. É como se sua alma tivesse acordado de um longo sono. Você sente isso também? Talvez você tenha começado a se perguntar, nos últimos dias, por que certas lembranças voltaram com tanta força? Por que lugares que antes não significavam nada agora parecem cheios de significado? Por que, de repente, seu coração tem se emocionado com detalhes tão simples, como o vento tocando sua pele, uma foto antiga, uma mensagem antiga nunca enviada? É porque algo está se aproximando. E o que está vindo é revelação. Ele tem observado sua vida à distância. Talvez você não saiba, mas ele tem acompanhado seus passos. Não de maneira invasiva, mas com o coração apertado. Ele vê você sorrindo e se pergunta se esse sorriso ainda guarda um espaço para ele. Vê você vivendo, se superando, vencendo suas batalhas. E sente orgulho. Mas junto com o orgulho vem o medo. Medo de ter chegado tarde demais. Medo de não ser mais parte do seu mundo. Medo de não ser bem-vindo. Mas ainda assim, ele pensa em tentar. Os anjos mostram que ele está se preparando para um gesto. Pode ser pequeno, uma mensagem, um comentário, um sinal tímido, mas virá com uma carga emocional gigantesca, porque para ele, isso representa quebrar o silêncio que o consome, representa vencer o próprio orgulho, superar o medo da rejeição e, acima de tudo, escolher a verdade. E essa verdade é simples. Ele ainda ama você. Não do jeito imaturo de antes, não com os medos que o travaram no passado, mas com uma consciência que só o tempo pode trazer. Ele entendeu finalmente que o amor verdadeiro não se apaga. Pode até ser escondido, sufocado, ignorado, mas não morre. E o amor que ele sente por você está mais vivo do que nunca. Você consegue sentir esse amor chegando? Porque ele está vindo, talvez de forma tímida, talvez com receio, mas ele está se aproximando. E quando o fizer, tudo vai fazer sentido. Você vai entender por que sentiu o que sentiu nos últimos tempos, por que certas sincronicidades começaram a acontecer, por que aquela sensação de algo está prestes a mudar não te deixava em paz. É porque a mudança está a caminho. Os anjos dizem que esse reencontro, que pode ser físico ou espiritual, não será como antes. Não virá carregado de ilusões ou expectativas irreais. Virá com verdade, com o peso e a leveza de tudo o que vocês já viveram e com a chance de um novo começo, se assim você quiser. E aqui, querida alma, está o ponto mais importante. Você tem o poder da escolha. Quando ele vier, quando finalmente decidir quebrar o silêncio, você será colocada diante de uma decisão. Você abrirá espaço para esse amor novamente? Ou sentirá que é hora de seguir outro caminho? Os anjos dizem que não há certo ou errado. Há apenas o que o seu coração deseja de verdade. Mas eles também dizem algo mais, que a sua resposta terá um impacto profundo, não só na vida dele, mas na sua também. Porque esse reencontro é uma oportunidade de cura, de entender os porquês, de dizer o que nunca foi dito, de ouvir o que ficou preso por tanto tempo. Essa conversa, quando acontecer, será carregada de emoção e, ao mesmo tempo, será libertadora. Você poderá ver nos olhos dele tudo aquilo que a boca nunca teve coragem de falar. Sentirá nas palavras dele o arrependimento, o desejo, o medo e, principalmente, o amor. E esse amor, mesmo que tenha ficado calado por muito tempo, ainda pulsa por você. Você está pronta para olhar nos olhos dele e enxergar essa verdade? Os anjos dizem que sim. Você já cresceu o suficiente, já se fortaleceu, já aprendeu a ouvir sua própria intuição. E agora, está preparada para receber a verdade que tanto esperou. Mas lembre-se, não se trata de voltar ao passado. Trata-se de construir um novo presente, com consciência, com maturidade, com reciprocidade. E tudo começa com um gesto. Esse gesto está vindo. Você saberá reconhecê-lo quando acontecer. E quando acontecer, que sua resposta venha do coração. Querida alma, os anjos continuam me revelando que o silêncio dele está com os dias contados. Aquilo que ele tentou esconder por tanto tempo está à beira de transbordar. E você vai perceber. Vai sentir na atmosfera, nas pequenas coincidências do dia a dia, nas emoções repentinas que invadem o seu peito sem motivo aparente.
porque agora o universo está começando a alinhar tudo. E quando essa energia se mover por completo, não haverá mais volta. Você consegue sentir isso? Um chamado sutil, mas insistente. Como se a vida estivesse preparando um cenário, moldando cada detalhe para que vocês se reencontrem não apenas como duas pessoas marcadas pelo passado, mas como dois corações prontos para algo verdadeiro. Ele está prestes a ter um rompante de coragem, algo que vem crescendo dentro dele sem controle. Não é mais apenas vontade, é necessidade. Ele sente que, se continuar guardando tudo o que sente, vai implodir por dentro. E os anjos mostram que essa energia, de tão forte, já está atravessando barreiras espirituais e emocionais. Há noites em que ele não consegue dormir. Vira de um lado para o outro tentando entender por que você continua tão viva na memória dele. E mesmo quando pensa que conseguiu controlar esse sentimento, um detalhe mínimo, como uma palavra, uma imagem, uma lembrança, reacende tudo de novo. E isso, querida, não é aleatório. É propósito, porque há histórias que o tempo não consegue apagar. Há conexões que nenhuma distância pode romper. Há amores que, mesmo calados, continuam falando em silêncio. E o que vocês viveram ainda fala, ainda pulsa, ainda chama. Você já se perguntou por que sente essa presença tão forte, mesmo depois de tanto tempo? Os anjos dizem que ele está enviando sinais sem perceber. Seus pensamentos estão tão concentrados em você que sua alma começa a se projetar, a tocar a sua. É por isso que, do nada, seu coração acelera. É por isso que você sente uma saudade que não sabe explicar. É por isso que, mesmo tentando seguir, algo ainda te puxa de volta, porque a alma dele está chamando a sua. E agora, os anjos mostram que um novo movimento se aproxima. Essa pessoa pode ser levada a te encontrar por acaso. Ou melhor, o que parecerá acaso. Pode surgir um reencontro inesperado, uma mensagem equivocada, um convite fora do comum. Mas por trás disso tudo, haverá um plano muito maior, o plano da cura. Porque, mais do que uma reconciliação, o que o universo quer proporcionar é clareza, verdade, alívio e, se for da vontade dos dois corações, talvez um recomeço. Mas atenção, isso não significa que tudo será fácil, nem que ele virá totalmente pronto. Os anjos deixam claro que ele carrega medos, inseguranças, marcas que o tempo não apagou. Ele ainda teme não estar à altura. Teme que sua presença seja rejeitada. Teme que sua chance já tenha passado. Mas mesmo com esse medo, ele virá. Porque algo dentro dele, algo mais forte que o orgulho, mais forte que o receio, está pedindo por essa conversa. Ele precisa olhar nos seus olhos e entender se ainda existe algo ali. Ele precisa ouvir da sua boca, ou talvez apenas do seu silêncio, se ainda há espaço para ele na sua vida. E quando esse momento chegar, tudo o que estava escondido virá à tona. Você sentirá isso no ar. Será como se o tempo parasse por um instante, como se o universo dissesse: agora é a hora. E nesse instante, suas almas se reconhecerão novamente, não como antes, cheias de urgência ou confusão, mas como dois seres que amadureceram, que sentiram falta um do outro e que sabem exatamente o que perderam. Você está pronta para esse olhar? Os anjos dizem que sim. Você está mais forte do que nunca. Está mais consciente do seu valor. Está mais conectada com sua verdade. E agora, pode olhar para ele sem se perder. Pode ouvir o que ele tem a dizer com a sabedoria de quem já superou muita coisa. E pode, principalmente, decidir com clareza o que deseja para si. E essa decisão será respeitada pelo universo. Se o seu coração disser que é tempo de recomeçar, os anjos estarão ao seu lado para guiar esse novo caminho. Mas se sua alma sentir que essa história pertence ao passado, eles também te protegerão para seguir com paz. O mais importante agora é você se ouvir. E aqui vai um segredo espiritual que os anjos pedem para que eu te conte. Ele não sonhou com você apenas por saudade. Sonhou porque sua alma o visitou. Sim, foi você. Em um momento de silêncio profundo, de vulnerabilidade, sua energia chegou até ele. Não como um fantasma do passado, mas como uma presença viva. E isso mexeu com tudo dentro dele. O sonho foi uma resposta da própria alma dele, confirmando aquilo que ele sempre tentou negar,
que você ainda é importante, que você ainda é parte dele, que existe algo não resolvido entre vocês. E agora, depois desse despertar, ele sabe que precisa de uma resposta. E essa resposta está em você. Os anjos estão abrindo caminhos, estão empurrando circunstâncias para que vocês se reencontrem. Pode ser de forma sutil no início, como um gesto tímido, um toque de leve, mas o que virá depois será intenso. Prepare-se, alma querida, porque você está prestes a olhar nos olhos de alguém que sonhou com você e pedir o que talvez nunca tenha tido coragem de pedir antes: perdão, verdade ou uma nova chance. E quando esse momento chegar, o mundo inteiro parecerá desacelerar por um instante. E será nesse instante que você sentirá, sem nenhuma dúvida, se ele ainda é seu lugar, ou se sua história agora pertence a outro caminho. Mas de uma coisa os anjos têm certeza: esse reencontro será transformador. Os anjos continuam sussurrando verdades que estavam escondidas há muito tempo. E o que vou te dizer agora pode estremecer sua alma de uma forma que talvez você nunca tenha sentido. Porque estamos entrando na parte mais delicada de toda essa conexão. Aquela onde o orgulho e o medo deram lugar à saudade, ao arrependimento e à necessidade quase desesperada de se conectar, nem que seja por um instante. Você sabia que nos últimos dias ele chorou? Sim, em silêncio, sem que ninguém visse. Porque existe uma dor que ele nunca compartilhou com ninguém. A dor de ter perdido você não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A dor de olhar para trás e perceber o quanto subestimou a profundidade do que sentia. A dor de ter ignorado sinais, calado verdades e sufocado sentimentos que agora explodem dentro do peito. E o mais surpreendente é que ele sequer sabe como expressar isso, porque ele foi ensinado a esconder emoções, a ser forte, a não demonstrar fragilidade. Mas o que ele sente por você quebrou todas essas barreiras. Agora, ele se vê diante de uma verdade avassaladora. Você foi o amor que ele nunca entendeu enquanto tinha. E agora, cada dia longe de você, parece um lembrete cruel do que poderia ter sido diferente. Ele tem falado com os anjos, não com palavras, mas com o coração, em pensamentos antes de dormir, nos suspiros que ele solta sem perceber, nas perguntas que faz ao universo enquanto dirige ou caminha. Ele se pergunta onde você está, se você ainda pensa nele, se existe, dentro de você, um espaço que ainda o guarda com carinho. E ao fazer isso, ele envia uma frequência emocional que chega até você. Talvez seja por isso que, mesmo sem motivo, você tenha sentido vontade de chorar alguns dias, ou aquela sensação repentina de vazio no peito, ou uma saudade que parecia não ter explicação. São as emoções dele tentando tocar a sua alma. É a dor que ele não consegue conter, pedindo para ser sentida por quem realmente importa: você. E é nesse ponto da história que os anjos pedem algo de você. Eles pedem que você olhe para dentro e se pergunte: o que ainda sinto por ele? Não o que você gostaria de sentir, não o que seria mais racional, mas o que sua alma ainda carrega. Porque, gostando ou não, essa conexão mexe com você e vai continuar mexendo até que tudo esteja compreendido. Há um aprendizado profundo que o universo quer te entregar por meio dessa experiência. E ele não tem a ver apenas com romance. Tem a ver com cura, com coragem, com verdade e, principalmente, com libertação. Sim, libertação, porque guardar sentimentos antigos sem lidar com eles é como manter uma porta entreaberta, esperando que algo volte, mesmo que a vida siga em frente. E essa porta está prestes a ser escancarada, ou fechada de vez, mas só depois que a verdade for dita. E a verdade vem com força. Os anjos me mostram que ele está cada vez mais próximo de tomar uma atitude definitiva. Pode ser uma conversa sincera, pode ser uma confissão inesperada, pode ser até mesmo algo mais sutil, como uma presença que reaparece na sua vida. Mas quando acontecer, você vai saber, porque será impossível ignorar. E ele também sabe disso. Sabe que não pode mais fingir, que não pode continuar vivendo com esse peso no peito, que não pode mais esconder que, em cada relacionamento que tentou depois de você, algo sempre faltou, porque ninguém ocupou o espaço que você ocupou. Ninguém o tocou com a mesma intensidade. Ninguém o viu da mesma forma que você viu. E sabe o que é mais bonito nisso tudo?
Os anjos dizem que, apesar da dor, ainda existe amor. Não o amor idealizado, não o amor que finge perfeição, mas o amor real, aquele que reconhece erros, que aceita falhas, que deseja consertar o que foi quebrado. E é esse tipo de amor que está tentando renascer agora. Mas para isso acontecer, você precisa estar pronta para ouvir, pronta para receber não apenas palavras, mas sentimentos, pronta para encarar o olhar de alguém que carrega dentro de si a dor de não ter lutado por você como deveria, pronta para talvez perdoar, não por ele, mas por você mesma, porque perdoar é libertar o coração de carregar um peso que não te pertence mais. E se você ainda ama, será o início de uma reconstrução. Se não ama mais, será o encerramento de um ciclo com dignidade e paz. Mas uma coisa é certa, esse momento está próximo, e ele será transformador. Você pode sentir a vida se preparando para isso? Talvez suas emoções estejam mais intensas, seu sono mais inquieto, sua mente mais reflexiva. Isso é sinal de que sua alma está se ajustando para esse encontro. Porque antes de algo acontecer no mundo físico, ele acontece no espiritual, e o reencontro já começou no invisível. Os anjos me mostram que você tem sido guiada, mesmo sem perceber. Aquela intuição de olhar para algo, de escutar uma música antiga, de abrir uma conversa antiga no celular, tudo isso são movimentações espirituais tentando te mostrar que há algo inacabado. Mas a decisão será sempre sua. Você pode escolher abrir seu coração, ou pode escolher seguir em frente com gratidão pelo que foi. O que importa agora é que você saiba que não está mais sozinha nessa energia. O que ele sente, você sente. O que ele procura, você também procura. E o que está por vir vai alinhar o que ficou fora do lugar. Agora, os anjos me mostram um momento que está se aproximando com uma força tão clara, tão intensa, que é impossível não sentir no ar. É como se o tempo estivesse se dobrando, criando uma oportunidade única para que tudo aquilo que ficou em silêncio por tanto tempo seja, finalmente, colocado para fora. E o que vem a seguir? Pode ser um divisor de caminhos. Ele está mais próximo de você do que jamais esteve desde o afastamento. Mas não estou falando apenas da presença física. Estou falando de presença emocional, de entrega espiritual. Ele está sentindo com toda a sua alma que chegou a hora de fazer algo. Chegou a hora de quebrar o orgulho, de atravessar a inércia, de enfrentar seus próprios fantasmas para, enfim, buscar aquilo que nunca saiu do seu coração, você. E há algo que os anjos me mostram com muita nitidez. Ele está com medo. Não medo de você, medo da resposta. Porque ele sabe que, ao se aproximar, não poderá mais fingir. Terá que ser transparente, autêntico e talvez até vulnerável como nunca foi. Ele precisará olhar nos seus olhos e dizer tudo o que calou, tudo o que escondeu, tudo o que preferiu sufocar para não parecer fraco. Mas agora, nada disso importa mais. Porque o silêncio virou dor, a ausência virou saudade crônica, e o tempo, aquele que ele pensou que fosse apagar tudo, só fez intensificar. E cada dia sem você parece um grito abafado que ecoa dentro do peito, e ele não aguenta mais. Você consegue imaginar esse momento? O reencontro. Talvez de maneira casual, como se o universo tivesse armado a situação com perfeição. Um lugar inesperado, um dia comum, uma troca de olhares que paralisa o tempo. E ali, diante de você, ele se desarma. Não como alguém que volta a te conquistar, mas como alguém que vem em paz, sem máscaras, sem joguinhos, apenas com a alma nas mãos, pedindo para ser ouvida. Os anjos dizem que esse será um momento de cura para ambos. Talvez você chore, talvez ele também. Talvez o mundo ao redor nem perceba o que está acontecendo, mas por dentro, será como se vocês dois estivessem dizendo sem palavras: agora eu entendo. Entende por que tudo aconteceu como aconteceu. Entende o motivo dos desencontros, dos silêncios, das decisões que hoje parecem absurdas. Porque, de alguma forma, tudo isso serviu para que esse reencontro não fosse como qualquer outro. Ele será marcado por um nível de consciência que antes não existia. E isso muda tudo. Mas os anjos te pedem algo muito importante agora. Não crie expectativas. Espere com o coração aberto, mas sem cobrar, sem idealizar, sem projetar demais.
Deixe que as coisas se revelem no tempo e da forma certa. Às vezes, o universo age de maneira tão sutil que, se você estiver esperando um grande gesto, pode não perceber o verdadeiro sinal. E ele virá. Pode ser em um gesto pequeno. Uma mensagem que parece despretensiosa, mas que por trás carrega o peso de uma alma inteira tentando encontrar coragem. Pode ser um olhar diferente, um comentário que toca fundo, uma lembrança que ele traz à tona para ver sua reação. E você vai sentir, vai saber, porque sua intuição já está aflorada e sua alma já está pronta. Mas agora, há algo ainda mais profundo sendo mostrado. Os anjos me revelam que ele também está sendo guiado espiritualmente. Sim, mesmo que ele não entenda muito sobre espiritualidade, mesmo que nunca tenha falado com você sobre anjos ou sinais, ele está sendo tocado por uma força invisível que o impulsiona a se reconectar com a verdade. É como se uma luz interna tivesse se acendido depois de tanto tempo na escuridão. Ele pode não entender isso ainda, mas sente que precisa falar com você, que precisa resolver, que precisa, ao menos uma vez na vida, ser honesto consigo mesmo. E isso está gerando uma transformação intensa dentro dele. Você pode perceber mudanças até mesmo na sua energia. Pode sentir um alívio repentino, como se algo tivesse desbloqueado. Pode sonhar com ele com mais frequência. Pode ouvir músicas que parecem traduzir exatamente o que está sentindo. Isso tudo são sinais do campo espiritual em ação. E agora, mais do que nunca, o que os anjos te pedem é: esteja presente. Esteja presente para perceber o que está acontecendo ao seu redor. Esteja presente para ouvir sua intuição. Esteja presente para reconhecer o momento quando ele chegar. Porque ele virá. E quando vier, será a hora de você decidir. Não com pressa, não com ansiedade, mas com a calma de quem já se conhece e sabe exatamente o que quer. Essa conversa pode te libertar. Pode ser um abraço que encerra um ciclo, ou pode ser o início de um novo caminho juntos. Mas o mais importante é que ela virá com verdade. E isso, por si só, já será transformador. Você está sentindo esse chamado? Então se prepare, porque o universo está conduzindo tudo com perfeição. A cada gesto dele, haverá um reflexo no seu coração. A cada palavra não dita, um sentimento que será captado por sua alma. E quando o momento chegar, vocês dois saberão. Será inevitável. Porque essa conexão, por mais que tenha sido adormecida, nunca deixou de existir. E agora, está despertando. Querida alma, chegamos ao momento mais delicado e, ao mesmo tempo, mais poderoso de toda essa revelação. Os anjos me mostram que a energia já está tão próxima, tão intensa, que algumas verdades já começaram a se manifestar. Talvez você tenha notado comportamentos estranhos vindo dele, ou mensagens indiretas, ou mesmo uma vontade imensa de falar algo que você mesma não consegue explicar. Isso é o campo espiritual dizendo: o momento chegou. E agora, o que acontecerá depende apenas de uma coisa: do que o seu coração escolher fazer com essa verdade. Ele está prestes a te procurar. Não por impulso, não por carência, mas porque a alma dele já não suporta mais ficar longe da sua. O pedido que ele fez aos anjos desencadeou uma resposta. E essa resposta é você, sentindo tudo isso, lendo essa mensagem, percebendo sinais, recebendo pressentimentos. É como se o universo estivesse costurando todos os detalhes para que vocês se olhem mais uma vez, mas desta vez, sem máscaras, sem orgulho, sem medo. Você consegue perceber a força dessa possibilidade? Ele já não vê mais sentido nas distrações. O que antes parecia suficiente para calar a saudade, hoje não funciona mais. Ele sorri, mas o sorriso é vazio. Ele tenta se ocupar, mas o pensamento volta para o mesmo lugar. Ele conversa com outras pessoas, mas nenhuma consegue tocar a alma dele como você tocou. Porque, apesar de tudo, o nome que vibra dentro dele ainda é o seu. E agora, ele quer saber: será que ainda há uma chance? Mas para te procurar, ele precisa de uma faísca, uma resposta, um gesto, ainda que mínimo, porque o orgulho dele, por mais que esteja enfraquecido, ainda o faz hesitar. E é por isso que os anjos estão agindo através da sua intuição, para que você saiba como responder aos sinais dele, para que no momento certo, seu olhar diga o que a boca não consegue expressar. Essa conexão entre vocês não é fraca, nunca foi.
E mesmo que ambos tenham seguido caminhos diferentes, conhecido outras pessoas, vivido novas histórias, nada substituiu aquilo que aconteceu entre vocês, porque foi de alma para alma, foi verdadeiro, mesmo nos momentos confusos. E agora, essa verdade está sendo convocada a ressurgir. Mas atenção, querida, esse reencontro, que já está acontecendo no plano espiritual, só será pleno se houver entrega real. Isso significa que você precisará olhar para ele sem a armadura da mágoa. Ele precisará olhar para você sem o escudo do medo. E entre vocês, precisa haver espaço para a verdade, para aquilo que doeu, para aquilo que ficou por dizer, para tudo o que ainda pulsa. Você está pronta para isso? Porque mesmo que essa conversa traga emoção, ela também trará cura. Vai doer, sim. Vai mexer em feridas antigas. Mas depois vem o alívio. A paz de quem finalmente entendeu tudo. A leveza de quem foi ouvido. A força de quem conseguiu encarar o passado com maturidade. Os anjos me mostram que ele ensaiou esse momento várias vezes na mente. Ele já imaginou o que diria, como você reagiria, o que aconteceria depois. Mas agora ele sabe que nada disso pode ser controlado. Que o que está por vir é maior do que ele. E por isso, ele vai deixar o coração falar. Ele vai se permitir sentir, talvez pela primeira vez em muito tempo. E você? Você também precisa estar com o coração disponível. Talvez não para recomeçar. Isso é algo que só você pode decidir. Mas ao menos para ouvir. Para entender o porquê das coisas. Para liberar o que ficou preso. Para fechar o que precisa ser fechado. Ou abrir o que sempre quis ser vivido. Os anjos me revelam que essa conversa não será uma qualquer. Será um divisor. Você vai olhar nos olhos dele e verá ali o reflexo de todas as vezes em que pensou que ele tivesse te esquecido. Verá que, mesmo distante, ele nunca deixou de sentir. Que, por mais que tenha errado, ele sempre carregou você com ele. E que agora, ele precisa saber o que ainda existe dentro de você. Esse reencontro pode começar com uma mensagem. Um toque no celular que acelera seu coração. Um comentário inesperado. Uma presença súbita nas suas redes sociais. Mas, depois disso, virá algo maior. Algo que te colocará frente a frente com aquilo que ficou pendente. Com aquilo que ainda grita por ser resolvido. E nesse momento, você terá uma escolha sagrada nas mãos. Você poderá dizer tudo o que sentiu. Poderá escutar tudo o que ele guardou. E então, poderá decidir. Não com raiva, não com pressa, mas com a maturidade de quem compreendeu que amar também é saber a hora de recomeçar ou de seguir em frente com paz no coração. E qualquer que seja a sua decisão, ela será honrada. Se você quiser abrir espaço para ele novamente, os anjos estarão ao lado de vocês, conduzindo esse amor para uma nova fase, com mais consciência, com mais verdade. Se você sentir que não há mais caminho, os anjos também estarão com você, te guiando para algo novo, com mais leveza, com mais liberdade, com alguém que saiba te valorizar desde o primeiro instante. O que importa agora é que a escolha seja sua. Pela primeira vez em muito tempo, ele colocará o destino dessa história nas suas mãos. E você terá toda a clareza necessária para decidir com sabedoria. O tempo de espera está acabando. O tempo de silêncio está ruindo. A hora da verdade está chegando. E quando ela vier, você não terá dúvidas, porque a vida vai fazer questão de mostrar, com sinais, com palavras, com emoções que você não poderá ignorar, que tudo o que você sentiu estava certo, que tudo o que você esperou, de alguma forma, estava sendo construído em silêncio. O que resta agora é você se ouvir. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu acolho o reencontro que a vida está me trazendo. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.